Olá, sejam bem-vindos ao canal Graus de Liberdade. Meu nome é Cássio Siqueira e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o funcionamento do sistema nervoso. Vai ser um vídeo um pouco diferente, um vídeo de reflexões, provavelmente ele vai para o ar sem edição nenhuma, então eu vou ficar elucubrando um pouquinho aqui mesmo sobre o sistema nervoso. Não é nem um pouco aquele vídeo caça-clique com nome chamativo, mas eu acho que vai ser interessante quem tiver paciência aí para acompanhar. Eu acho que vão ter reflexões interessantes aqui. E a ideia é a gente entender um pouquinho o funcionamento do sistema nervoso, porque eu percebo algum tipo de deturpação do funcionamento do sistema nervoso baseado em conhecimento sobre o funcionamento do sistema nervoso. Então, estamos usando fatos sobre como o sistema nervoso funciona para deturpar, às vezes, o funcionamento. Muito louco, né? Deixa eu dar um exemplo. Então, esse vídeo não vai girar em torno de dor, não é esse o propósito. Mas, por exemplo, quando a gente diz que dor é um produto do cérebro, às vezes dá a sensação de que a dor é o cérebro criou algo aleatório do nada, imaginário, que não tenha relação com a realidade. Então o cérebro produziu alguma coisa que estamos sentindo e percebendo como dor, mas que aquilo não tem razão de ser. E eu estou percebendo isso acontecer muito. E de verdade, não estou me dirigindo a alguma pessoa específica, a grupos específicos, estou me referindo mesmo a muita coisa que eu vejo aí nas redes sociais. Então, eu queria bater um papo com vocês aqui, discutir um pouco sobre o funcionamento do sistema nervoso. E com que autoridade que eu estou fazendo isso, né? Quem sou eu para querer discutir sistema nervoso? Eu sou um fisioterapeuta, me formei em 99 e no ano 2000 eu fiz uma especialização em neurologia, fisioterapia e neurologia. Então, são 20 anos que isso aconteceu. Eu entrei na faculdade querendo trabalhar com esporte, eu fui fazer neuro para trazer controle motor para o esporte, eu não tinha intenção de me especializar realmente e trabalhar na área de neurologia. E nesses últimos 20 anos eu estudei neuro, mas estou longe de ser qualquer especialista. Estudei como? Lendo alguns livros, lendo alguns artigos, fazendo algumas disciplinas no mestrado e no doutorado. O meu mestrado e doutorado tiveram alguma coisa de neuro, porque eu estudei controle postural e, e controle da flexibilidade, então são duas coisas que têm cara de músculo esquelética, né? Postura e flexibilidade, todo mundo olha isso achando que é músculo esquelética. Mas não, o sistema nervoso está controlando tanto a postura quanto a flexibilidade. E é isso que eu estudei tanto no mestrado quanto no doutorado, foi justamente essa intersecção, essa relação neuromecânica. Então, o que eu tenho com qual autoridade eu falo de neuro é alguém que estudou um pouco de neuro, me especializou 20 anos, se especializou 20 anos atrás e veio acompanhando um pouco. Mas por que eu acho que eu tenho alguma autoridade para falar de neuro? Porque eu não estou nem aí para o funcionamento intrínseco do sistema nervoso. Isso é uma crítica aí que eu vou fazer ao ensino em neuro. Como é que a gente começa a aprender neuro? Eu lembro que eu entrei na faculdade querendo trabalhar com esporte e logo no primeiro ano a gente teve a disciplina de neuroanatomia. Essa disciplina era uma decoreba de nomes loucos atrás de nomes loucos. Então você vê uma lâmina ou você vê um corte de uma peça anatômica com um desenho maluco lá, em tons de cinza e branco, e você dá nome para aquilo. Então tem núcleo caudado, putamen, substância negra, substância cinzenta periaquedutal, núcleo do nervo trigêmeo. E você fala, cara, para que eu tenho que decorar tudo isso? Qual é a razão disso? Qual a funcionalidade disso? E não tem. Você passa um semestre estudando essas coisas e que é uma pura decoreba. E aí depois, no segundo ano, não usamos isso para nada, e depois tivemos a disciplina de neurofisiologia, que aí tem alguma aplicabilidade, aí é voltado para como as coisas funcionam. Ah, mas normalmente é um ensino que agrega pouco, né? A gente fica decorando nomes. E esse nunca foi o meu perfil. Eu não,
né? Eu tô citando aqui de cabeça vários nomes que talvez você nem lembrasse, mas é aquela coisa que fica na memória sem razão. Substância negra cinzenta periaquedutal. Eu tenho uma breve noção de onde está e para que serve. Mas tá, e o que que isso agregou realmente no meu dia a dia como fisioterapeuta, na minha profissão? Bem pouco. Mas conforme eu fui estudando neuro, aliás, como é que eu comecei a estudar neuro para valer? Eu negligenciei bastante a neuro ao longo da minha graduação, porque eu queria esporte e achava que neuro era algo que não ia me interessar. Até que o primeiro estágio que eu fui fazer no último ano da faculdade era de neuro. E eu falei, meu Deus, tenho que estudar isso aí porque eu não sei nada. Eu comecei pelo começo. Comprei o livro Machado, Neuroanatomia, e comecei a ler do começo. E aí isso mudou minha vida, porque o Machado, o primeiro capítulo do Machado, ele mostra a evolução do sistema nervoso, como que ele começou, para que ele serve, desde os animais mais primitivos até chegar no ser humano. E a partir dali eu falei, nossa, mas é óbvio, é para isso que o sistema nervoso serve, ele é importante pra caramba. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas então foi aí que eu comecei a entender o funcionamento da coisa. E tem gente que estuda neuro, e isso é válido, óbvio também, mas sabendo que quando eu recebo um chamado da minha mãe, aquilo ativa a área X do meu córtex, que isso tem a ver com estímulo de prazer, e então o chamado a voz da minha mãe ativa a parte auditiva do cérebro, mas também é o sistema límbico e vai saber exatamente que parte que isso ativa. Putz, legal pra caramba, mas quem não sabe que ouvir o chamado da mãe normalmente atrai, mexe com emoções? É uma- ir muito a fundo de uma coisa meio ok. Então, voltando, como é que eu enxergo essas coisas? Eu gosto de entender os princípios. Para que funciona? Para que serve? Qual é o modelo de funcionamento? É assim que funciona? Então eu não preciso ir a fundo e entender a molécula da coisa. Eu posso entender o padrão macro. E aí, a partir do padrão macro eu consigo transferir muita coisa para o meu dia a dia. Então foi isso que eu fui buscando ao longo desses 20 anos, entender de neurologia. Então, sou um baita especialista? De jeito nenhum. Mas eu entendo como o sistema nervoso funciona, a lógica dele, eu acredito que sim. Então, é isso que eu queria discutir aqui com vocês hoje. E aí, então vamos para o começo. Para que serve o sistema nervoso? Essa é uma pergunta que eu sempre começo a aula sobre funcionalidade perguntando para as pessoas. Para que serve o sistema nervoso? Como justamente o ensino é baseado nesse tipo de construção, você aprende anatomia sem sentido, depois você vai entendendo funcionamentos de partes específicas, então você aprende fisiologia do sistema digestivo, fisiologia do sistema hemodinâmico, circulatório, e assim a gente vai sempre compartimentalizando as coisas. Quando eu pergunto para que serve o sistema nervoso, as pessoas falam para controlar movimentos, né? Somos fisioterapeutas, primeira coisa que a pessoa fala é controlar movimento. Aí alguém para e pensa um pouco, lembra de outra coisa e fala, pô, mas para controlar a respiração, para controlar circulação, para controlar nossos comportamentos em geral. Então a pessoa vai lembrando dentro de cada compartimento que ela aprendeu a colocar informação, ela vai puxando, oh, o sistema nervoso faz isso, o sistema nervoso faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí minha pergunta nessas horas sempre é, para quê? Né? Eu fico fazendo igual a criança de 3 anos. Não é por quê, mas por quê? Porque a pessoa fazendo, mas por que controlar o movimento? Mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que isso? No final das contas, a hora que você enxugar, aí alguém vai falar, pô, para ficar vivo. E qual é a razão do sistema nervoso existir? Para nos manter vivos como indivíduos e como espécie. Para a gente permanecer vivo como espécie, a gente precisa, óbvio, estar vivo como indivíduo e procriar. Essa é a razão do sistema nervoso existir. E todos os processos do sistema nervoso têm como fundamento, como missão primária, nos manter vivos. Então, se eu perder esse foco, esse pano de fundo, eu vou entender mal o funcionamento do sistema nervoso. Não adianta eu saber a molécula do neurotransmissor que se acopla no receptor do núcleo caudado, se eu não levar em conta que tudo isso aí
é uma parcelinha de um mecanismo que está tentando me manter vivo. Então, essa é a primeira coisa sobre o sistema nervoso. Como é que ele faz isso? Ele precisa que nos adaptar ao nosso meio ambiente para que a gente aumente nossas chances de ficar vivo. Então, ele vai gerar comportamentos dentro de um meio ambiente para que a gente tenha mais chance de ficar vivo. E isso acontece, isso também não é algo exclusivo do ser humano, óbvio que não. Isso é algo dos seres vivos. Desde o ser unicelular, que não tem um sistema nervoso, porque ele é uma única célula, ele já tem mecanismos de funcionamento iguaizinhos aos nossos, só que mais simplificados. Então, um ser unicelular tem receptores sensoriais? Tem. Ele precisa entender o que está acontecendo no meio para gerar respostas. Então, na membrana dessa célula, tem receptores que detectam alimentos, tem receptores que detectam agressões. Basicamente, o que ele faz é ir atrás de alimento, ir atrás de coisas boas, fugir de coisas ruins. Assim que a membrana dessa célula percebe alguma coisa, através de um sistema de segundos mensageiros, aí reações químicas que vão acontecendo lá dentro e que vão gerar algum processamento no tipo, vamos para cá comer esse negócio, faz uma fagocitose aqui, ou foge porque isso que tem aqui é nocivo, então vamos fugir. E em um determinado momento da vida desse bicho, ele acha que está na hora de virar duas células e faz lá uma meiose, se eu não me engano. É assim a vida desse ser unicelular. A gente foi evoluindo para juntar mais células e viramos seres pluricelulares. O ser pluricelular mais primitivo, ele tinha um monte de células parecidas. Então era um monte de células iguais vivendo em colônia ali, funcionando juntos. Até que começou a ter uma divisão do trabalho, né, como em sociedade. Daqui a pouco uma célula começou a se especializar em detectar o meio externo, enquanto outra célula se especializou em gerar resposta. Então, no Machado, que é o livro que eu falei, ele dá o exemplo da esponja do mar. Ali uma célula começou a ficar responsável por ser sensorial, detectar o que acontece em volta, e outras células viraram efetoras, ou secretoras, secretavam alguma coisa, como se fossem glândulas, e outras gerando resposta motora, muscular, para que essa esponja começasse a se especializasse em viver e gerar comportamentos um pouco mais complexos, mais precisos, aumentando a chance de sobrevivência. Conforme fomos evoluindo, aí um outro exemplo que ele dá no livro é a minhoca, o anelídeo, ele já... então aí, percebam no exemplo da esponja e no exemplo da ameba, do ser unicelular, que a parte sensorial ela tem que estar em contato com o meio externo. Não faz sentido algum eu ter uma via sensorial que não esteja em contato com o meio externo, já que eu preciso entender o que está acontecendo ao redor. Então, no anelídeo, quando começou a célula responsável pela sensibilidade, por gerar respostas, o princípio do sistema nervoso, quando ele migrou para o centro do organismo para se proteger, ele deixou o rabichinho lá na periferia. Então a minhoca já tem um receptor na pele que leva essa informação até o sistema nervoso central, mas a célula que está em contato com a periferia, o corpo celular está lá dentro. Então é a mesma célula que veio lá para dentro, que estava na periferia, ela veio para dentro para se proteger dentro de um neuroeixo, mas deixou o receptor lá fora. Ela continua em contato com o meio externo, recebendo essa informação, para que dentro ela gerar um processamento. No anelídeo ele vai ter vários anéis, vários segmentos que precisam se conversar entre si também, para que gere uma resposta da minhoca organizada no corpo inteiro da minhoca. Então, um segmento tem que se comunicar com o outro para que gere um comportamento organizado do organismo todo. Fomos evoluindo cada vez mais, chegamos no ser humano, que tem exatamente o mesmo princípio. Nosso sistema nervoso muito mais complexo, que não é um sistema nervoso novo, aleatório. Deus não fez um outro modelo de sistema nervoso. Ele... se a gente pensar
na informática, quando você tem o, sei lá, o modelo aqui do meu iPhone, o sistema operacional dele é iOS 7.2. Então ele começou no iOS 1 atrás, imagino, e veio evoluindo. Então hoje a gente tem o iOS 11, mas ele é baseado, foi sendo construído em cima do iOS 1. O sistema nervoso nosso é igualzinho. Ele começou lá atrás e ele veio sendo moldado, incorporado, aperfeiçoado até chegar no nosso, mas que segue os mesmos princípios. Nosso sistema nervoso quer nos manter vivos, e como ele faz isso? Nos adaptando ao meio. O que mudou? Ele está tão mais elaborado que ele permite comportamentos mais complexos. Então, enquanto o ser unicelular é mais simples, ele basicamente vai atrás do que é bom e foge do que é ruim, o ser humano já consegue ter comportamentos de aceitação de algo que no momento não é o mais gostoso do mundo, para que eu tenha um aumento das minhas chances de sobrevivência. O exemplo que eu sempre dou, vocês estão aqui com 15 minutos de vídeo, ouvindo essa chatice, porque de alguma forma isso talvez melhore a chance de sobrevivência de vocês, porque a gente vai ter uma reflexão, uma nova percepção de mundo, e talvez isso de alguma forma reflita em tomadas de decisão no futuro e aumentem as chances de tratar melhor um paciente, enfim. Então o ser humano consegue ter comportamentos que não geram recompensa no momento exato, mas que ele vai ter uma promessa de um resultado melhor no futuro. Bom, e daí? A gente então tem esse sistema nervoso que tem como função nos manter vivos, e ele faz isso olhando para o meio, tendo bastante informação sobre o meio, gerando respostas que aumentem nossa probabilidade de sobrevivência. Então, a gente também tende a interpretar sensibilidade como algo objetivo, né? Existe uma temperatura fria, eu detecto essa temperatura fria e como se meu sistema nervoso tivesse um termômetro aqui e falar, tá 30 graus. Não, o sistema nervoso tem receptores que vão sendo receptores especialistas em detectar temperatura, pressão, tato, contato, luz, quantidade de luz, vibração do ar, como o tímpano, os receptores do ouvido. Só que a gente precisa aprender a interpretar essas informações. Então, quando eu vejo uma parede branca, o branco significa um certo comprimento de luz, de onda dessa luz. O amarelo aqui em cima é um outro comprimento de onda. Então, o meu sistema nervoso é capaz de perceber que são dois comprimentos de onda diferentes. Disso daí, ele gera uma interpretação lá dentro de que um é branco e outro é amarelo. Eu sei que um é branco e outro é amarelo, aprendi isso, minha mãe foi me ensinando que cor é essa. Então, quando eu via esse comprimento de onda, eu falava é branco. Quando eu via, e que cor é essa? Quando eu via, eu falava esse é amarelo. Quando eu errava, minha mãe me corrigia, aí eu aprendi que esse comprimento de onda é branco, esse de cima é amarelo, e aí ficou aprendido. Agora, todo mundo que enxerga esse comprimento de onda enxerga a mesma cor? A gente não sabe nem vai saber. Será que a minha experiência de branco é igual à sua experiência de branco? Não sabemos. Mas quando eu vejo esse comprimento de onda, eu chamo de branco, você vê esse comprimento de onda, chama de branco, e a gente consegue então nos organizar e sobreviver sabendo que isso aqui é branco. Não perceber exatamente a cor é um grande problema para a sobrevivência? Não muito. Os daltônicos vivem praticamente sem problemas em nossa sociedade, tendo falhas em reconhecer algumas cores. Então, talvez seja mais legal a gente reconhecer as cores, o daltônico tem um pouco menos de percepção dessas nuances, mas ele está aí vivo, normal. Agora, deixar de perceber informação visual, isso passa a ser um problema significativo. Um animal na natureza que não enxergue, que seja cego, ele diminui muito sua chance de sobrevivência. O ser humano consegue ser cego e não ter e continuar vivo porque a nossa sociedade o acolhe e diminui as chances desse cara, dessa pessoa morrer precocemente, mas
ele passa a depender mais de outras pessoas e de adaptações para isso. Então, o que eu quero dizer com isso até agora? A gente aprende a enxergar, o receptor ele vê luz desde do começo da nossa vida, extraútero, mas interpretar isso, o que quer dizer cada coisa, é algo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E tem coisas que vão, e algumas vezes vai acontecer erro, e tem erros que são ok, não tem grandes problemas, mas tem erros que vão trazer problemas para a sobrevivência. Quando esse erro traz muito problema para a sobrevivência, a chance desse indivíduo permanecer vivo diminui e a chance dele, do sistema nervoso ou da genética continuar trabalhando com esse erro diminui. Então a própria seleção natural faz com que a gente cada vez mais seja hábil em acertar o que está acontecendo. Tem um dos livros também que eu gosto, que fala sobre o sistema nervoso dessa forma mais genérica, que chama Brain. Não tem em português, é o Cérebro, uma biografia. Ele conta a história de um cego que voltou a enxergar, fez uma cirurgia, que eu não sei exatamente qual é, mas que ele voltou a enxergar depois de adulto. E ele era um esquiador paralímpico e que quando ele voltou a enxergar, ele passou a esquiar mal. Por quê? Ele não dependia da visão para esquiar. Quando ele começou a enxergar, ele não tinha passado pela infância, pelo aprendizado do que é enxergar. Então ele via nuances de cor branco na neve, então ele via um branco, ele via uma sombra, e ele não sabia diferenciar o que era o branco, o que era a sombra, por que uma neve ali estava mais escura, por que a outra estava mais clara. E essa informação passou a atrapalhar ele. Então ele não sabia se era um buraco ou se a neve estava plana naquele lugar, porque ele não aprendeu a enxergar, apesar de agora ter receptores visuais funcionando direitinho. E outra coisa que ele fala é sobre os filhos dele. Ele olhava para a cara dos filhos dele e não reconhecia o filho dele. A experiência de filho que ele tinha era auditiva, era tátil. Então ele, com a mão no rosto do filho, ele sabia quem era o filho, ouvindo a voz do filho, mas vendo ele não sabia quem era o filho. Isso criou um conflito muito grande para ele, dele ver o filho e não reconhecer. E ele diz que a qualidade de vida piorou depois que ele voltou a enxergar. Então olha que louco, né? Como não é uma questão só de ter aferência, de ter receptor e jogar essa informação para o cérebro. O cérebro precisa saber o que fazer com ela e como interpretar isso. Então quando eu enxergo um copo d'água, um bebê enxerga o copo d'água, ele vai enxergar, ele vai tocar, ele vai então ter uma informação de como é isso visualmente, vai ter uma informação de temperatura, de forma do objeto, de dureza. Então daqui a pouco, após o aprendizado, ele vai olhar o copo e já vai ter uma representação cortical, cerebral, de que isso é um copo só enxergando. Mas no começo da vida ele enxergava e era uma mancha, era uma forma na frente dele, mas que ele não fazia ideia do que era. Então, bom, falei um monte de coisas, dei uma certa viajada, mas no fim das coisas sistema, no fim das contas, o que a gente foi construindo? Sistema nervoso serve para permanecer, para que a gente permaneça vivo. Ele faz isso interpretando informações do meio ambiente e gerando respostas comportamentais adequadas para que a gente permaneça vivo. Comportamentos que diminuem nossa chance de sobrevivência vão ser excluídos do rol de comportamentos ideais. Idealmente eles vão ser excluídos. Como que eles vão ser excluídos? Primeiro, pelo sistema nervoso falando, opa, isso aqui não deu certo. Eu tive uma consequência negativa desse comportamento, logo eu vou ter que achar uma outra solução, vou ter que achar um outro comportamento para que eu não fique tendo essas consequências negativas. Então, quando a consequência negativa é muito direta, você teve um comportamento e já imediatamente recebeu uma punição por aquilo, a chance desse comportamento continuar diminui bastante. Ao mesmo tempo em que comportamentos que gerem respostas positivas tendem a permanecer.
E se o comportamento é negativo demais a ponto de prejudicar a sobrevivência, aí esse indivíduo vai realmente morrer e esse comportamento tem menos chance ainda de permanecer e de ser selecionado. Só que o ser humano começa a ter comportamentos muito mais complexos, em que as respostas não são tão diretas. Então, você talvez tenha um comportamento aqui que hoje ele até não é tão agradável, mas que lá na frente ele vai ter um efeito positivo, e tem o contrário. É algo que tem até um efeito positivo de curto prazo, mas que na frente ele vai ser extremamente deletério, como por exemplo o uso de drogas. Fumar um crack na hora que o cara tá fumando deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, para ele virar um zumbi em função daquela droga. No longo prazo a gente vê que aquele comportamento é muito deletério. Bom, então é assim que o sistema nervoso funciona. E o sistema nervoso, o organismo como um todo tem um propósito também de economizar energia. Né? Ele está meio programado para isso. Então ele começa a ter processos mais simples. Ele não precisa fazer tudo, processar tudo o tempo inteiro. Ele já tem respostas pré-prontas. Isso tem exemplos na informática também. Eu não sei nada de informática, mas eu sei que o nosso Google Chrome ou o Explorer, eles armazenam informações prévias de uma página que você já visitou antes, que quando você visitar de novo, ele já busca essas informações prévias e só atualiza o que mudou. Então, você já acessou a página da Brains for Share uma vez. A próxima vez que você acessar, ele já vai buscar, já vai trazer essas informações que ficam gravadas na memória. E se a gente na Brains for Share mudou alguma coisa na página, ele só vai atualizar. Então isso faz com que o carregamento dessa página seja muito mais rápido do que se ele tivesse que fazer o download tudo de novo. Cada vez que acessar a Brains for Share, ele vai fazer um carregamento de novo, um download de novo. E não, ele já deixa a memória gravada. E o sistema nervoso faz isso também com a parte sensorial. Então tem um exemplo interessante também, se eu não me engano é desse mesmo livro do Brain. Ele mostra um quadro de uma cena da Idade Média, uma família numa mesa, como se fosse uma família numa mesa, assim, um encontro familiar. Deixa as pessoas olhando para aquele quadro por alguns segundos, um minuto, sei lá, e depois ele começa a fazer questionário sobre esse quadro. Quantas pessoas tinham na cena? Putz, todo mundo erra. Tem alguém vestido de azul nesse quadro? A galera erra. Vocês já devem ter visto também na internet uma cena muito louca acontecendo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí depois de você ver o vídeo, não é tão louco assim, mas tem uma cena acontecendo num primeiro plano. Aí no fim do vídeo vem a pergunta: você percebeu que passou um urso atrás dessa cena? Aí você fala, aí ele mostra, né? Aí tem um urso dançando atrás da cena. Aí você fala, caramba, isso foi colocado agora, eu não tinha visto. Aí você vê o vídeo desde o começo e fala, caramba, o urso estava aí o tempo inteiro e eu não percebi. Então o sistema nervoso, ele também faz, igual essa coisa da internet, o sistema nervoso faz isso com a visão, por exemplo. Você olha para um ambiente, o sistema nervoso já constrói uma imagem no seu cérebro mais ou menos o que é. Mas quantas vezes você já de repente passou numa rua perto de onde você mora, que você passa sempre, e de repente você fala, caramba, essa casa sempre esteve aí? Nunca reparei nessa casa. Porque o nosso olho, ele capta a luz, mas o sistema nervoso reconstrói mais ou menos o cenário e ele foca em reconstruir mais bonitinho aquilo que a gente está buscando com o foco de atenção. Então, quando eu estou dirigindo numa rua, o meu foco de atenção é o trânsito, não é a casa. Então, de repente, eu passo lá e olho para aquela casa e falo, caramba, nunca tinha percebido essa casa aí. Então, apesar de luz dessa casa chegar na minha retina, o meu sistema nervoso não reconstrói isso e não fica trazendo isso para atenção. Você não tem atenção e consciência
exatamente de tudo que está no seu campo visual. O sistema nervoso economiza energia com isso. Então todas as sensibilidades funcionam mais ou menos assim. Os receptores também têm uma característica que é de se adaptar. Assim que eu coloquei essa camiseta, eu senti que ela estava no meu corpo. Mas depois de alguns segundos, os meus receptores da pele pararam de ficar avisando o meu cérebro que eu estou de roupa, eu já sei disso. Então, se o estímulo é mantido em intensidade e frequência e ele não é nocivo, o receptor para de disparar porque o sistema, se aquilo é inofensivo, eu não vou ficar gastando energia com isso. Já sei que eu estou de roupa e pronto. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona as vias sensoriais. Então tem muito de antecipação. Quando eu olho para alguma coisa, o meu sistema nervoso já reconstrói antecipadamente o que ele imagina que vai ter naquele cenário e carrega só as informações mais principais e que estão no foco da atenção. Então, essa antecipação ela também acontece do ponto de vista motor, não é só sensorial. O sistema nervoso tem como premissa fazer isso, como princípio fazer isso. Então, um exemplo que eu gosto de dar. Bom, eu venho do futebol e tenho como hábito usar os pés, até para manipular coisas. Se eu preciso pegar um prendedor de roupa que caiu no chão e eu estou descalço, eu pego com o pé, não vou agachar para pegar. Então, se eu estou com o celular na mão e meu celular cai da mão, qual é a minha resposta? Eu ponho o pé embaixo para amortecer a queda do celular. Então essa é uma resposta quase reflexa. Gente, dá para achar, na verdade é uma resposta reflexa, dá para a gente achar bem o funcionamento de um reflexo nisso. Estímulo sensorial, celular caiu, resposta estereotipada, pé embaixo, sem pensar. Essa resposta não vem para o córtex, é elaborada e gera uma ação. Não, assim que o celular cai na mão, eu já meto o pé embaixo. Só que se eu estou com uma faca na mão, estou num churrasco, faca na mão, faca caiu. Exatamente o mesmo estímulo e a resposta vai ser negativa em relação à do celular. Ao invés de botar o pé embaixo, o que eu vou fazer é puxar o pé para longe, porque se essa faca cair no meu pé, ela pode me machucar. Então, assim que eu estou com o celular na mão, o meu sistema nervoso já pré-programa que, caso haja esse estímulo, a resposta pode ser pé embaixo. Se eu estou com uma faca na mão, o sistema nervoso pré-programa que, se essa faca cair, eu tenho que me afastar para não correr o risco de me machucar. Então, o mesmo estímulo gera respostas opostas, baseadas numa pré-programação do sistema nervoso. E por que o sistema nervoso fez essa pré-programação? Sobrevivência. O que ali ele vai dar pesos diferentes, hierarquias diferentes para as coisas. Se eu estou com o celular na mão e o celular cai, se ele cair no chão, se eu não botar o pé embaixo, o celular cair no chão, prejuízo, isso é um dano para mim. E eu vou ter como feedback, como resposta, uma sensação negativa. Putz, quebrou meu celular. Isso não é só um celular, é um trabalho. Quanto tempo eu trabalhei para conseguir dinheiro para comprar um celular, ir na loja, ou que seja ir na loja consertar, perder aquele celular naquele momento que faz parte da minha vida já. Então, o que é mais importante para mim? Manter o celular ou correr o risco de dar uma machucadinha no pé? Manter o celular. Uma faca caiu. Se a faca cair no chão, risco. Consequência, zero. A faca vai cair no chão, ponto. Se a faca cair no meu pé, pode machucar bastante meu pé. Qual é o resultado ideal, baseado nos princípios do sistema nervoso, que é permanecer vivo? Tirar o pé. Então, tem diversas, aliás, grande parte das nossas ações do dia a dia, elas são pré-programadas. Eu já tenho uma predisposição a agir de uma certa forma, quando acontece um cenário X, eu vou agir dessa forma pré-planejada. Isso não significa que eu sou rígido, que eu sou um robô, que sempre que tiver isso, sempre que tiver A, o resultado vai ser B. Não. Toda a minha história de vida, minhas crenças, mudanças de opinião, então de repente eu
estudo alguma outra coisa, ouço alguém falar uma coisa que me muda a opinião, eu falo, caramba, é verdade, é isso. A partir desse momento, a mesma situação já vai gerar uma resposta diferente. Então, eu já vi neurocientistas negando o livre-arbítrio porque é possível antecipar e saber qual vai ser a resposta de uma pessoa a uma situação antes mesmo dela disso vir à consciência. Então, as tomadas de decisão não são 100% conscientes, pelo contrário, quase tudo é subconsciente. Isso não significa que não seja eu tomando a decisão. Sou eu tomando essa decisão baseado em todo o meu histórico de vida. Só tem uma pré-programação de quem é o Cássio. E essa pré-programação pode ser facilmente mudada, e essa é a importância da educação. Para que serve a educação? Para fazer uma pré-programação de pessoas melhores, para que as pessoas possam ter comportamentos melhores. Qual a importância de uma psicologia, de fazer uma terapia? É você justamente ir mudando essa sua pré-programação para que você tenha comportamentos melhores. Então, quando a gente lê e ouve esse tipo de estudo científico, dá essa sensação errada de que a gente é pré-determinado. Então, o assassino, ele é assassino não é porque ele tomou essa decisão, é porque o sistema nervoso dele tomou essa decisão. Pelo amor de Deus, né? Se o meu, se meu não, a gente não pode de jeito nenhum chegar numa conclusão tipo, não fui eu que matei, foi meu cérebro, logo eu não mereço ser punido. De jeito nenhum. Quem matou foi você, o seu cérebro é você, ele faz parte de você, da sua história, ele foi construído com essa morfologia, com esse funcionamento que ele tem hoje, baseado na sua história. Em quem você é geneticamente, como você nasceu, foi concebido pelos seus pais, sua história intraútero, sua história extraútero foi gerar você que tem esse tipo de comportamento. Enfim, então o sistema nervoso vai se moldando e ele gera muita coisa antecipada. O fato dele gerar coisas antecipadas não significa que ele gera coisas aleatórias. Se o sistema antecipa algo, legal, vamos falar um pouquinho disso. O fato do sistema nervoso antecipar isso é um modo de funcionamento do sistema nervoso. Ele antecipa muito. O fato dele antecipar coisas não significa que ele inventa coisas. Se ele antecipar algo e isso não condizer com a realidade, ele vai imediatamente notificar que não foi bom. Da próxima vez, ele vai tentar antecipar de uma outra forma que condiga com a realidade. Deixa eu pensar num exemplo. Vamos pensar no exemplo do cara que voltou a enxergar depois de velho e foi esquiar. Ele tá vendo uma neve branca e tá vendo uma neve mais escura. Ele não sabe o que é o branco, o que é o escuro, porque ele não aprendeu isso na infância. Aí ele tá achando que a neve branca é buraco. Ou, mudar um pouco o exemplo. Tem realmente um buraco e ele tá vendo uma coloração do buraco e ele não sabe diferenciar o que é o buraco do que é a sombra de uma árvore. Para ele é escuro igual, é uma mancha escura igual. Se ele passar pela sombra, ele vai ter como feedback, deu certo. A neve estava lá, tá tudo certo, era só uma neve mais escura. E com o passar do tempo ele vai vendo, essa neve está mais escura porque o sol não está batendo aqui por causa daquela árvore. Então isso é uma sombra. Agora, se ele for passar pelo buraco, entendendo que aquilo é uma sombra, o que vai acontecer? Ele vai cair. Aí o sistema nervoso vai receber esse choque e falar, opa, eu tinha programado, eu tinha antecipado que aquilo era uma sombra, mas na verdade é um buraco. Como eu diferencio um do outro? E o sistema vai então entrar num processamento para aprender a diferenciar sombra de buraco. E como que ele vai fazer isso? Experiência. Experiência, experiência, experiência. Compara, usa outras informações sensoriais para sentir para ajudar a diferenciar. E ele vai então moldando um novo cenário de mundo que agora ele vai conseguir diferenciar o que é buraco do que é sombra. Então, o tempo inteiro o sistema nervoso está fazendo esse paralelo. O que ele antecipou, o que ele achou que era, com realidade, com consequência. E ele vai moldando um mundo. Quanto mais o sistema nervoso consegue perceber
a realidade das coisas, maiores as chances de sobrevivência. Quanto mais o sistema nervoso acha que o mundo é um e o mundo é outro, piores as chances de sobrevivência. Então, fica muito nítido, muito fácil de entender que o sistema nervoso precisa acertar, mesmo que ele antecipe, isso é uma outra coisa muito legal. O sistema nervoso trabalha com base em probabilidade, ele é um baita estatístico, um baita probabilístico, matemático, sei lá. Então ele calcula a probabilidade das coisas serem assim, a probabilidade de uma resposta dar certo. Só que ele não é idiota. Às vezes as pessoas pensam que o sistema nervoso é idiota. Falam. Uma frase que eu ouvi recentemente foi: o sistema nervoso é ruim em fazer tal coisa. Cara, o sistema nervoso é genial. Genial. Ele calcula probabilidades e ele vai ficando cada vez melhor em acertar essa probabilidade. Quando ele erra o que ele tinha calculado, ele automaticamente reajusta o algoritmo dele, para que da próxima vez ele aumente a chance de acertar. E quanto mais a gente tem vivências físicas, motoras, sensoriais, emocionais, cognitivas, quanto mais a gente vive, mais o sistema nervoso vai aprendendo a acertar. Cada vez ele acerta mais, cada vez ele aumenta as nossas chances de sobrevivência. E tem coisas que ele erra e que ele não está nem aí. Um exemplo também desse livro do Brain. Vocês vão achar isso na internet, eu não vou botar aqui não, mas vocês acham. Um tabuleiro de xadrez em que todos os quadradinhos escuros do xadrez têm a mesma cor. Aí põe uma peça em cima e a sombra bate num dos quadradinhos e você enxerga como sendo cor diferente aquela peça que está na sombra, mas ela tem a mesma cor. Putz, o sistema nervoso errou. Qual a consequência desse erro? Zero. Então, quando essas ilusões de óticas, isso é muito legal. A galera que estuda sistema nervoso tem um monte de exemplos para dar de vezes que o sistema nervoso erra. E às vezes isso vira prova contra o sistema nervoso. Tá vendo? O sistema nervoso erra. Erra mesmo. Mas qual é a consequência disso? Nenhuma? Pode continuar errando. Qual é a consequência disso? Algo negativo? Opa, vamos corrigir, porque eu não quero esse algo negativo. Então, se o sistema nervoso tem se tem alguma relevância para ele consertar aquele erro, ele vai consertar. Pode ficar sabendo disso. Ele vai tentando consertar, até achar uma solução que não traga tanto problema. Então, caramba, já está dando 40 minutos, mas vamos lá mais um pouquinho. A dor é um produto do cérebro. Isso é algo que eu tenho escutado bastante. Verdadeiro? Verdadeiro. Aliás, médio. A dor é um produto do sistema nervoso. Ok. Cérebro, parte consciente, a parte cortical aqui. Não. A experiência, a vivência de dor é um produto do cérebro. Então, botei o dedo na chapa quente. Eu sentir a dor, eu ter uma experiência desagradável da dor, isso é produto do cérebro. Mas, antes dessa informação chegar no cérebro, eu já tenho resposta vindo Até falei tanto que até acabou a memória aqui do celular. Bom, mas vamos lá. Tem alguns exemplos para a gente entender isso. Quem trabalha com um paciente lesado medular já vivenciou. O paciente, uma lesão completa de medula, abaixo do nível da lesão você faz testes sensoriais e esse paciente não vem para a consciência essa sensibilidade. Ele não vai sentir dor, tato, temperatura, nada vindo lá de baixo. Mas, num determinado dia, você vê que esse paciente está mais espástico, que tem umas respostas neurovegetativas, às vezes está mais sudoreico, tem vermelhidão, ou está com a extremidade mais pálida. E você, o que está acontecendo? Aí você vai ver se acha uma tampinha de caneta debaixo da perna desse paciente na cadeira de rodas. O que é isso? Aquele estímulo nocivo não gerou experiência de dor, mas gerou respostas de dor. Então,
O meu TCC da especialização em neuro também, a gente pegava pacientes em coma, Glasgow abaixo de 8, e a gente fazia uma série de estímulos sensoriais nesses pacientes, inclusive o doloroso, e a gente analisava respostas neurovegetativas. Então a gente analisava frequência respiratória, cardíaca, pressão arterial, pressão intracraniana, deve ter mais coisa, não lembro. E o que acontecia? Quando a gente fazia estímulo doloroso, tinha um dolorímetro, algo que gerava pressão, que a gente fazia no externo e talvez na testa, não lembro. E né, já faz 20 anos isso. E quando a gente dava esse estímulo doloroso, aumentava a pressão arterial, aumentava a frequência cardíaca, respiratória, pressão intracraniana. Então, essa pessoa não tinha vivência de dor, porque o nível de consciência dela estava rebaixado, não tinha a tal da experiência negativa, mas o organismo tinha respostas para essa dor. Então, mesmo sem o produto cerebral desagradável da dor, o sistema ele gera respostas em relação a esse estímulo. O estímulo doloroso é o mais potente para mobilizar o organismo. Ele gera respostas neurovegetativas, gera respostas de retirada motoras, gera respostas de... como fala isso? Você grita. Esqueci o nome. Então, a dor mobiliza demais o organismo, muito mais do que os outros estímulos normalmente. Então, a experiência de dor, ela é um produto do cérebro, mas baseado em quê? Baseado num estímulo nocivo ou potencialmente nocivo vindo da periferia. E o sistema nervoso, o cérebro, vai interpretar e ele pode antecipar se aquilo é doloroso ou não. Se você toca tem uma frigideira em cima do seu fogão e você acha que ela está quente e você quer testar mesmo se ela está quente. Um exemplo melhor ainda, ferro de passar roupa. Você quer ver se o ferro tá quente ainda. E aí você vai lá e toca nele achando que ele está quente. Se você toca achando que ele está quente, a chance de você sentir o calor e ter uma resposta de retirada é bem maior, porque o sistema nervoso está antecipando algo que ele acha que é um risco. Se você acha que ele tá frio, você já vai chegar e tocar mais naturalmente, sem ter antecipação dessa experiência de dor. E o sistema nervoso pode errar? Pode. Ele vai errar. O erro faz parte do processo de aprimoramento dele. Como é que ele faz esse aprimoramento? Ele vai ter erros de falso positivo e falso negativo. Então vamos pensar no falso positivo. Você acha que o ferro está quente, mas o ferro não está quente. O que você vai fazer? Vai tocar achando que está quente, vai retirar rapidinho, aí você vai vendo que não, opa, beleza, posso pegar. Essa foi uma experiência de falso positivo. E a falso negativo? Eu acho que o ferro está frio, queimou a mão. Aí você tira tal. Essa experiência, todo mundo já fez isso quando era criança. Provavelmente foi a primeira que fez o cérebro começar a antecipar a possibilidade de calor no ferro. Então, numa próxima vez que você vai tocar um ferro, antes de chegar pondo a mão, você vai, opa, será que está quente? O sistema nervoso já antecipa essa possibilidade. Se a gente nunca tivesse pego num ferro quente com a mão e queimado, a gente não iria antecipar assim. Olhar um ferro e falar, nossa, será que está quente? Não, isso só acontece porque a gente já vivenciou isso antes. Então, o tempo inteiro vai acontecer falsos positivos e falsos negativos, e o sistema vai aprendendo a reorganizar o algoritmo dele para minimizar erros e minimizar danos. Porque tem erros que não trazem prejuízo, tem erros que trazem prejuízo. Então, nessa história do ferro quente, é melhor errar o falso positivo ou é melhor errar o falso negativo? É melhor o falso positivo. É melhor eu partir do princípio que o ferro está quente e se ele não tiver aí eu toco, do que eu partir do princípio que o ferro está frio e se tiver quente eu queimei a mão. Então o sistema também se antecipa pensando na consequência futura. Então sempre que a gente está vivenciando, experienciando dor, é porque o sistema nervoso está entendendo que ali tem um risco provável, ou já um dano no tecido, ou um risco potencial. Então,
Muitas vezes a gente acha que usa como exemplo a hora que o sistema nervoso erra para dizer que o sistema nervoso é um retardado, que não acerta nunca. Pelo contrário, é difícil achar situações que o sistema nervoso erra porque a maior parte do tempo ele está acertando. Quando ele erra, ele diminui as nossas chances de sobrevivência. Então, o sistema nervoso que erra muito, essa pessoa tem menos chance de sobrevivência. Existe situações que o sistema nervoso erra consistentemente? Existe. E na nossa sociedade que a gente preserva muito as pessoas que têm mais dificuldade de sobrevivência, isso vai aumentar. Mas o sistema nervoso errar consistentemente é prejuízo para a seleção natural. Então, nas vezes que o sistema nervoso erra, isso gera consequência, ele vai remodelar. E a gente pode ajudar o nosso paciente a ter respostas melhores. Então, qual que é a função primária da dor? Proteger o organismo, gerar comportamentos que evitem aquele risco. Então, por isso a educação em dor é importante, mas a educação em dor também está muito deturpada. Virou um negócio meio. Essa dor ela não deveria estar aí, você pode fazer. Então você tem um comportamento que gera dor. Aí a gente está querendo fazer educação em dor, falando, pode seguir esse comportamento que a dor não deveria estar aí. Não, isso é falso. Esse comportamento gera dor. Se eu continuar fazendo esse comportamento, essa dor vai continuar. O que eu preciso fazer é melhorar esse comportamento para que essa dor saia de lá. E vamos dizer que um certo comportamento é danoso. Eu tenho um comportamento danoso que está gerando dor. Vamos tirar a dor da jogada? Se esse comportamento prosseguir, o dano vai ser maior. Então, mesmo que eu não sinta dor na lombar num determinado comportamento, porque eu mudei meus conceitos de vida, que ainda acho meio improvável que você consiga realmente tirar a dor 100% de uma pessoa se o mecanismo de risco continua lá. Mas vamos dizer que isso seja possível. O que acontece é que se esse mecanismo continua, você acabou com a razão de ser da dor. A dor tinha uma função de proteção, você tirou a dor, acabou com a proteção e o dano vai continuar acontecendo. Então tem uma dor lombar gerada por um certo comportamento motor, eu tiro a dor da jogada, continuo fazendo aquele comportamento motor, no longo prazo que eu vou ter um dano talvez tão grande que limite a minha função. Então vou ter talvez um desgaste da coluna tão grande que eu já não consiga ter mobilidade mais nessa coluna. Então a dor é um sistema de proteção. Quando eu trabalho com o meu paciente, o que eu falo é: antes você tinha dor no joelho para correr e achava que você tinha um problema no joelho. Agora não. Agora o que essa dor está te dizendo é: você está botando sobrecarga no joelho e o seu sistema nervoso está interpretando essa sobrecarga como risco. Vamos tirar essa sobrecarga que você já sabe fazer. Assim que o paciente corrige o movimento dele, a dor passa na hora. Então olha o tal do efeito nocebo que as pessoas morrem de medo. Eu não criei nocebo algum quando eu disse para o meu paciente: mude o seu jeito de correr. Aliás, eu ensinei ele a mudar o jeito de correr, né? Não é um mude e se vira. Não. Agora já sabemos mudar o jeito de correr. Quando a dor vier, ela está te avisando que você está correndo do jeito que machucava. Muda. Quando a dor vier, não tem problema. Ela não está querendo dizer que a sua lesão está pior, que a sua lesão voltou. Ela só está dizendo que você voltou a botar sobrecarga nesse joelho. Corrige, que você já sabe corrigir, e segue o jogo. Qual a consequência? Meus pacientes param de sentir dor durante a execução daquela tarefa. Não porque ele simplesmente ignorou a dor e seguiu, porque ele mudou o comportamento. A dor cumprindo o seu papel biológico. O papel biológico da dor é avisar que tem algo errado, mude, pelo amor de Deus. Não é tem alguma coisa errada, segue o jogo. Juro por Deus, tem coisa que se eu explicar para minha avó, ela vai entender, e às vezes o profissional da saúde, o estudioso, vai ter dificuldade. Qual que é o papel da dor? Vamos voltar para os princípios. Papel biológico da dor: avisar que tem algo errado. Proteja-se, mude seu comportamento. Aí, o que a fisioterapia tem falado hoje em dia: tá doendo é porque você tá com
princípios errados, esqueci o nome que usam. Mude seus princípios. Não, mude seu comportamento. Lógico, tá? Então, isso serve para dor, serve para qualquer outra sensibilidade, serve para qualquer outro comportamento. Se você tem um comportamento que está gerando dano, vamos mudar esse comportamento? Eu tenho um comportamento que me faz brigar todo dia com a minha mulher. Faz sentido seguir nesse comportamento? Eu vou ter que mudar de alguma forma. Tem um comportamento que me faz meu chefe me dar bronca toda semana. Eu vou seguir no mesmo comportamento ou eu vou ter que mudar meu comportamento? Então, a educação vem de mudar as nossas formas de agir, nosso comportamento, para que a gente tenha resultados cada vez melhores. Enfim, falei demais. Espero que tenham sobrevivido até aqui. E os que sobreviveram, tenho certeza que foi uma reflexão que vai ajudar a elaborar coisas, entender esse turbilhão de informações que a gente está tendo hoje em dia e como a gente tem que entender os novos achados baseado nos princípios. Tem princípios que são soberanos, ponto. O sistema nervoso serve para nos manter vivos. Como é que eu interpreto esse achado dentro desse princípio de sobrevivência? Então, sempre que a gente voltar para os princípios, a gente consegue receber uma informação nova com a maior naturalidade possível. Então, leia um artigo que mostrando um negócio muito legal que eu nunca tinha visto. Putz, olha que legal, isso se encaixa perfeitamente dentro do princípio soberano. Simples assim, tá? Então, é isso. Hoje em dia a gente recebe um monte de informações da periferia. Como é que... Nossa, mas essa informação não casa muito com essa. Como é que eu faço? Volto para o princípio e aí eu vou ver como é que elas se encaixam. Tá bom? Então, é isso. Até lá. Espero que tenham gostado. Não deixem de seguir a nossa página aí e tudo mais. Abraço.